A chuva caía em rajadas sobre a estrada estreita da Sicília quando Marcela parou o carro assustada. Os faróis do carro iluminaram por um instante o vulto de um veículo atravessado no asfalto molhado. Um som metálico, abafado, ainda vibrava no ar como se a colisão tivesse acabado de acontecer. O cheiro de gasolina misturado à terra molhada enchia seus pulmões, e o silêncio logo foi rompido por um gemido rouco vindo do interior do carro acidentado. Nessa noite, um encontro inesperado mudaria destinos. Marcela não imaginava que, ao socorrer aquele homem ferido, seria arrastada para dentro de um mundo de paixões proibidas, jogos de poder e segredos guardados em cofres de pedra. Um amor nascido da tragédia iria desafiá-la a enfrentar intrigas, manipulações e o peso de uma família que jamais aceitaria sua presença. Aguente firme, senhor. Eu vou ajudá-lo. A voz de Marcela tremia, mas havia determinação em seus olhos. A mão masculina, fria e ensanguentada, agarrou seu braço com força inesperada, como se aquela fosse sua última chance de se manter vivo. Ele estava inconsciente por segundos, mas quando os olhos claros se abriram, houve um contraste quase hipnótico. Pupilas dilatadas, respiração curta e um olhar que misturava dor e angústia. Não me deixe sozinho, murmurou com a voz falha. Por instinto, ela pressionou a mão dela contra o machucado no peito, tentando conter o sangue que escorria devagar, e respondeu com firmeza: Eu não vou deixá-lo. O som de trovões se misturava ao tremor de Marcela, que procurava algo no carro que pudesse servir de apoio. A carteira caída no banco de couro trouxe o primeiro choque. Giovanni Mancini. Ela já havia ouvido o nome antes, ligado à vinícola que coordenaria em eventos futuros. O herdeiro do império dos vinhos sicilianos, agora reduzido a um homem vulnerável em suas mãos. Marcela respirou fundo, tomada por uma estranha sensação de destino. Giovanni, precisa resistir. Eu vou tirar você daqui, disse, enquanto puxava o cinto preso ao peito dele. Arrastá-lo para fora do carro foi um esforço sobre-humano, mas Marcela encontrou força na urgência do momento. Quando finalmente o deitou à beira da estrada, ela pegou o celular para ligar para o resgate. Mas antes que pudesse discar, a mão dele se fechou em torno do seu pulso com uma força quase desesperada. Francesca. Foi Francesca, sussurrou antes de desmaiar. As luzes vermelhas da ambulância cortaram a escuridão da estrada. Marcela, ajoelhada ao lado de Giovanni, sentiu-se ofuscada pelo frenesi dos paramédicos que se aproximavam. Ao ser erguido numa maca, Giovanni abriu os olhos por um segundo e buscou os dela. Havia gratidão e algo mais, um pedido silencioso que fez o coração dela acelerar. Não me deixa sozinho, ele pediu sussurrando antes de ser colocado na ambulância. No hospital, corredores claros e gelados substituíram o cenário da tempestade. Marcela esperava sozinha, com a roupa encharcada colada ao corpo e os cabelos úmidos pingando sobre os ombros. Finalmente um médico apareceu e anunciou: O Sr. Mancini está fora de perigo, mas precisa de repouso e observação. Foi uma sorte alguém encontrá-lo tão rápido. Antes que pudesse agradecer, passos firmes ecoaram no corredor. Era como se uma presença dominasse o espaço antes mesmo de ser vista. Uma senhora alta, de postura ereta e olhar glacial, surgiu com um casaco de lã escura e um colar de pérolas que refletia a luz fria das lâmpadas. Ao lado dela, 2 homens em ternos discretos. Olá! A sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. Marcela não precisou de apresentações para saber quem era. A mãe de Giovanni. A senhora Aurora caminhava como se cada passo fosse uma sentença, e sua primeira pergunta ao médico não foi sobre o estado de saúde do filho, mas sim: o que aconteceu? O médico falou e apontou discretamente para Marcela. O olhar de Aurora pousou sobre ela, afiado como uma lâmina. Por um instante, Marcela teve a estranha sensação de estar sendo julgada. O silêncio se prolongou, pesado, até que a voz fria da matriarca rompeu o ar. Obrigada pela ajuda, mas agora você já pode ir ou quer algo?
O silêncio do hospital parecia ainda mais sufocante depois das palavras de Aurora. Marcela tentou sustentar o olhar firme da matriarca, mas havia algo naqueles olhos frios, azul acinzentados como mármore antigo, que a fez sentir-se pequena, deslocada, quase intrusa. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, e não quero nada em troca, respondeu, tentando recuperar a voz firme. Aurora ergueu o queixo, avaliando cada detalhe da brasileira. A roupa simples, o sotaque estrangeiro, o cabelo ainda úmido escorrendo pelo rosto. Qualquer pessoa? Repetiu com sarcasmo contido. Curioso. Nem todos teriam parado numa estrada deserta em meio a uma tempestade. Nem todos teriam se arriscado por um estranho. Ou talvez não fosse tão estranho assim para você. O tom não deixava dúvidas. Não era gratidão, era desconfiança. Marcela apertou as mãos sobre o colo, respirando fundo para não reagir com a mesma agressividade. O médico pigarreou, tentando amenizar a tensão, mas Aurora fez um gesto seco e o dispensou. Agora eram apenas elas, frente a frente, no corredor frio. A senhora parece insinuar que eu tive alguma intenção em encontrar seu filho. Mas foi acaso destino. Chame como quiser, mas ele poderia ter morrido se eu não tivesse parado. Marcela falou rápido, antes que a coragem a abandonasse. Aurora não piscou, apenas inclinou levemente a cabeça. Destino é uma palavra bonita para encobrir ambições. Você é brasileira, está aqui a trabalho, não é? Os lábios dela curvaram-se num meio sorriso que não alcançou os olhos. Não se engane, senhorita. A família Mancini já viu muitas mulheres tentarem se aproximar do meu filho por conveniência, e todas, sem exceção, fracassaram. O corredor pareceu encolher ao redor de Marcela. O som distante de um monitor cardíaco ecoava como um lembrete de que Giovanni estava logo atrás daquelas portas, vulnerável, talvez inconsciente da guerra silenciosa que começava a ser travada em seu nome. Marcela, no entanto, não recuou. Eu não quero nada do seu filho, além de que ele sobreviva. Se para a senhora isso já é demais, então não sei o que dizer. Aurora estreitou os olhos, estudando-a como se quisesse descobrir uma rachadura invisível em sua firmeza. Depois, aproximou-se lentamente, até que Marcela pudesse sentir o perfume forte de rosas que parecia invadir o espaço entre elas. Cuidado com as palavras, menina. Marcela ainda tentava processar o peso das palavras de Aurora, quando o som agudo dos saltos ecoou novamente pelo corredor. Uma silhueta elegante surgiu. Cabelos castanho escuros cuidadosamente presos, vestido vermelho ajustado ao corpo como se fosse parte dele, um perfume doce e envolvente que parecia dominar o ar. Francesca. Ela entrou no hospital como quem entra em um palco, consciente de cada olhar, cada detalhe, cada respiração suspensa. Ao avistar Marcela, esboçou um sorriso enigmático, inclinado mais ao deboche do que à simpatia. Então foi você, disse, deixando a frase suspensa, como se estivesse diante de uma peça interessante de quebra-cabeça. Marcela se levantou de imediato, não por educação, mas pela estranha necessidade de não parecer inferior diante daquela mulher que irradiava confiança perigosa. Eu apenas o encontrei na estrada. Fiz o que pude até a ambulância chegar, respondeu. Francesca inclinou levemente a cabeça, os olhos faiscando sob a luz branca do hospital. Ah, claro, sempre existe uma boa alma pronta para surgir no momento exato, não é? Quase poético. O tom escorria ironia, mas o sorriso não se desfazia. Aproximou-se, tocou levemente o braço de Marcela como quem acaricia, mas a pressão era sutilmente agressiva. Sabe, você já fez a sua boa ação. Agora pode ir, Marcela respondeu em tom firme. Eu prometi que ficaria, e vou fazer isso até ele ficar melhor. Antes que Marcela pudesse continuar, uma enfermeira saiu do quarto trazendo atualizações. Giovanni estava estável e logo poderia receber visitas. Francesca se adiantou, como se o direito fosse naturalmente dela, e caminhou em direção à porta. Logo depois que Francesca saiu, Marcela entrou devagar após Giovanni perguntar por ela. O quarto era silencioso, iluminado apenas pela luz suave de um abajur. Aproximou-se da cama
e pousou a mão sobre a dele com delicadeza. Foi então que os dedos dele se moveram, apertando levemente os dela. Os olhos claros se abriram, turvos pela dor, mas intensos ao encontrá-la. "Você ainda está aqui?", murmurou com a voz fraca, mas marcada por uma surpresa sincera. Marcela sorriu, mesmo que seus olhos denunciassem o cansaço. "Não conseguiria simplesmente ir embora depois do que aconteceu. Você quase morreu naquela estrada." Giovanni fechou os olhos por um segundo, como se as palavras trouxessem de volta a lembrança do impacto, e depois abriu novamente, fixando nela uma intensidade desconcertante. "Obrigada por ter salvado a minha vida." Marcela apertou sua mão, respondendo com sutileza. "Fiz o que era certo e fico feliz de te ver bem. Francesca esteve aqui?" A tensão em sua voz foi imediata, um nervosismo que ele não conseguiu disfarçar. Marcela assentiu lentamente. Giovanni desviou o olhar, encarando o teto como se lutasse para lembrar de algo. Quando voltou a fitar Marcela, sua expressão era séria, quase atormentada. "Eu não consigo me lembrar, mas algo sobre ela está nos meus pensamentos." Ele fez uma pausa, respirando fundo, a mão ainda segurando a dela. "Prometa que não vai se afastar. Você foi a única luz naquela noite escura. Não quero perder isso agora." As palavras carregadas de emoção fizeram o coração dela disparar. Mas antes que pudesse responder, a porta do quarto se abriu com violência. Senhora Aurora entrou, o olhar duro como pedra, acompanhada de Francesca. O ar congelou. O breve momento de intimidade foi esmagado pela presença daquelas sombras familiares. Francesca surgia envolta em uma expressão de falsa ternura. Giovanni tentou se erguer, mas o movimento arrancou-lhe um gemido de dor. "Não precisa, Giovanni. Não se esforce." Francesca correu até a cama, segurando sua mão com delicadeza, os olhos marejados de uma preocupação que parecia ensaiada. "Meu Deus, quando soube do acidente quase perdi o chão. Você não imagina o susto que todos nós levamos." A voz era doce, e por um instante Marcela observou perplexa. Ninguém ali parecia notar o excesso de intimidade no gesto. Aurora permaneceu impassível, voltando-se para o médico que acabara de entrar no quarto. "Quero relatórios detalhados sobre a recuperação do meu filho." Nada de surpresas. O tom não deixava espaço para réplica. Enquanto isso, Francesca continuava ao lado de Giovanni, acariciando sua mão como se fosse a única capaz de lhe dar conforto. "Você tem que prometer que vai cuidar melhor de si mesmo. Não pode mais se expor dessa forma. Você é tão importante para todos nós." A frase foi dita com doçura, mas carregava um subtexto de posse. Giovanni, ainda confuso, esboçou um sorriso cansado. O gesto de Francesca poderia ser lido como cuidado verdadeiro, mas havia algo nos olhos dela, algo escondido por trás da máscara de preocupação que fazia a brasileira sentir-se estranha. Finalmente o olhar da matriarca recaiu sobre Marcela. "Vejo que ainda está aqui", disse com voz carregada de julgamento. Marcela sustentou o olhar e saiu do quarto sem responder. Marcela estava exausta, mas mais do que isso, sentia-se fora de lugar. "Ele tem família. Ele não precisa de mim aqui", pensou, erguendo-se devagar e indo até o quarto para se despedir de Giovanni. Ela entrou no quarto e viu Giovanni sozinho com os olhos semicerrados. Marcela respirou fundo, tentando sorrir de maneira tranquilizadora. "Vou embora, já cumpri meu papel aqui. Agora sua família vai cuidar de você." Giovanni franziu o senho, como se não aceitasse aquela resposta. Os olhos dele, ainda marcados pela dor, refletiam algo que ia além da gratidão. "Não, Marcela, não foi o que qualquer um faria. Muitos teriam passado direto naquela estrada deserta. Você arriscou sua segurança para me salvar, e eu não sei como agradecer." A cada palavra, sua voz se tornava mais firme, apesar da fraqueza física. Marcela hesitou, segurando a alça da bolsa junto ao corpo, como se aquilo fosse uma âncora para não se deixar abalar. "Não precisa me agradecer, Giovanni. Foi instinto. E agora eu preciso ir." Ela deu alguns passos em direção à porta, mas foi interrompida pelo som suave e ao mesmo tempo urgente da voz dele. "Espere." Marcela se virou, encontrando-o de olhos fixos nela,
a respiração um pouco acelerada. Volte para me visitar. Quero a chance de conhecer melhor a mulher que me deu uma segunda vida. Me dê ao menos a oportunidade de lhe agradecer como devo. O pedido pairou no ar, carregado de sinceridade e algo mais que Marcela não soube nomear. Por um instante, ela pensou em recusar, em proteger-se daquela aproximação, mas a intensidade no olhar dele fez seu coração vacilar. Sem dar uma resposta imediata, ela apenas assentiu de leve e saiu. 2 dias depois, Marcela voltou ao hospital. Repetia mentalmente que aquela visita era apenas uma gentileza, mas o coração acelerado desmentia suas justificativas. Giovanni, ao vê-la entrar, ergueu-se um pouco no leito, e o sorriso que iluminou seu rosto fez Marcela esquecer por instantes que estavam em um quarto branco e frio. "Você voltou", murmurou ele, a voz ainda fraca, mas carregada de emoção. Marcela sorriu de modo contido. "Prometi que passaria, não foi?" O gesto delicado de ajeitar o travesseiro fez com que seus olhos se encontrassem, e naquele instante a gratidão parecia se misturar com algo mais profundo, ainda não nomeado. Aurora entrou em seguida, trazendo uma cesta de frutas frescas e um arranjo de flores escolhidas com esmero. Sua presença preenchia o quarto com autoridade silenciosa. O olhar de mãe percorreu a cena com calma, mas nada lhe escapava. O entusiasmo no semblante de Giovanni, o brilho nos olhos dele ao ver Marcela. "Senhorita Marcela, que surpresa encontrá-la novamente", disse Aurora, com um sorriso discreto, mas cujo tom deixava claro que estava avaliando cada detalhe. Marcela endireitou a postura, sorrindo de volta, educada, embora sentisse o peso daquela observação. "Eu pedi que ela viesse. Não podia deixar de agradecer a quem me salvou", apressou-se Giovanni, com a franqueza de quem não percebia as tensões escondidas. Aurora pousou a cesta sobre a mesa lateral, mantendo o olhar firme, mas suave. "E você fez muito bem, filho. Reconhecimento é uma virtude rara", respondeu, tocando-lhe o ombro com carinho, antes de voltar seu olhar reprovador para Marcela. Alguns dias se passaram, e o sol da Sicília dourava os vinhedos, quando Giovanni respirou fundo o ar livre pela primeira vez desde o acidente. Caminhava devagar, ainda sentindo o corpo em processo de recuperação, mas cada passo lhe devolvia a sensação de estar vivo. Havia algo que Giovanni não conseguia ignorar: a imagem de Marcela. Na noite silenciosa do quarto de hospital, ele havia prometido a si mesmo que não deixaria aquela ligação se perder. Alguns dias depois, em sua sala de trabalho, segurava o telefone com uma estranha ansiedade. Não estava acostumado a esperar aprovação ou a sentir nervosismo diante de uma ligação, mas naquele instante parecia um jovem inseguro. Discou o número que havia guardado em segredo, obtido no momento em que ela deixara seus contatos por formalidade. Do outro lado da linha, Marcela atendeu surpresa, a voz carregada de curiosidade e cautela. "Giovanni?", perguntou como se duvidasse. "Sou eu. Espero não estar incomodando, mas não poderia deixar passar mais tempo sem falar com você." Marcela hesitou. Uma parte dela queria manter distância. Sabia que os vínculos com aquela família poderiam ser perigosos, mas havia no tom de Giovanni algo sincero, quase desarmado. "Não está me incomodando." "Como você está?", respondeu, tentando soar neutra. Ele sorriu do outro lado da linha, o som de sua respiração mais leve agora. "Recuperado graças a você. Gostaria de vê-la, fora daquele ambiente frio do hospital. Quero agradecer de verdade e também conhecer melhor a mulher que mudou o rumo da minha vida." Marcela fechou os olhos por um instante, sabendo que aquela decisão poderia ser o início de algo que ultrapassaria qualquer fronteira de prudência. No dia seguinte, o carro de Giovanni estacionou em frente ao pequeno hotel onde Marcela estava hospedada. Ela se surpreendeu ao vê-lo ali, elegante, mas ainda com um leve ar de convalescença. Ele sorriu, aquele sorriso que parecia atravessar suas defesas. "Hoje quero lhe mostrar algo", disse abrindo a porta do carro. Sem dar muitas explicações, conduziu-a pelas estradas sinuosas até que os vinhedos começaram a surgir no horizonte, como um mar verde a perder de vista. A propriedade da família se erguia majestosa, antiga e imponente,
cercada por fileiras perfeitas de uvas que brilhavam sob o sol. Bem-vinda à minha vida, Marcela. Este lugar é mais do que uma vinícola, é a herança de gerações. Enquanto caminhavam pelos corredores de pedra, Giovanni mostrava cada detalhe com orgulho. Falava das colheitas, dos barris centenários, da tradição que se mantinha viva. Marcela, atenta, fazia perguntas pontuais, observava detalhes de organização e falhas de comunicação que escapavam aos olhos habituados da família. Giovanni notava o brilho de análise em seu olhar, a maneira como sua mente parecia tecer conexões rápidas entre história, identidade e imagem pública. Você enxerga as coisas de um modo diferente, murmurou impressionado. Eu só vejo possibilidades, respondeu ela com um leve sorriso. A sinceridade de sua resposta o deixou pensativo, como se estivesse diante de algo novo e promissor. Mais tarde, sentados em uma varanda com vista para os vinhedos, Giovanni foi direto. Marcela, quero lhe pedir algo. Sei que não é comum, mas você tem a visão que precisamos. A vinícola é respeitada, mas temos enfrentado dificuldades em atrair novos mercados e em modernizar nossa imagem. Gostaria de contratá-la para nos ajudar na área de marketing. Marcela o fitou surpresa, sentindo o coração acelerar. A proposta era tentadora, mas também arriscada. Aceitar significava mergulhar ainda mais fundo no mundo daquela família complexa. Giovanni, percebendo sua hesitação, completou com firmeza. Somos a maior vinícola da Sicília. Isto seria muito bom para o seu currículo. Marcela fitou Giovanni em silêncio, o olhar perdido por um instante na paisagem dourada dos vinhedos. Sentia o peso daquela decisão. O trabalho poderia ser apenas uma consultoria temporária, mas no fundo, sabia que a decisão mudaria o rumo de sua estadia na Sicília. Respirou fundo, permitindo-se um leve sorriso. Está bem, Giovanni. Aceito o desafio, mas apenas como uma consultoria, durante o tempo em que estiver na Itália. Daqui a 2 meses, volto para o Brasil. Ele pareceu soltar o ar preso no peito, um brilho de satisfação iluminando seus olhos. Isso já é o suficiente. Quero que deixe sua marca aqui. Nos dias que se seguiram, Marcela mergulhou no universo da vinícola. Visitava os setores, conversava com funcionários, recolhia impressões, anotava falhas de comunicação, observava estratégias antigas que já não se ajustavam ao mercado moderno. Seu olhar profissional impressionava Giovanni a cada relatório parcial. Mas o que mais mexia com ele era a forma como ela tratava as pessoas, com firmeza, mas também respeito, conquistando a confiança de trabalhadores que antes desconfiavam de qualquer mudança. O próprio mestre de adega confidenciou a Giovanni. Essa mulher enxerga o que ninguém mais vê. Ainda assim, a presença de Marcela não passou despercebida. Aurora a observava com cautela, sem manifestações abertas, como quem mede cada gesto antes de revelar o que pensa. Francesca, por sua vez, se fazia de doce e solícita quando Giovanni estava por perto. Mas a cada olhar disfarçado lançado a Marcela, deixava transparecer seu veneno. Marcela, percebendo as correntes subterrâneas que atravessavam aquela família, manteve-se firme. Decidira que não deixaria intrigas ou desconfianças desviá-la de sua missão. Mas no fundo sabia, ao aceitar aquele trabalho, não estava apenas se comprometendo com uma consultoria, estava se permitindo ficar mais tempo perto de Giovanni. A vinícola adquirira uma nova energia desde que Marcela assumira temporariamente a consultoria. Cada relatório, cada reunião bem-sucedida atraía olhares atentos. Aurora, a mãe de Giovanni, mantinha a postura de elegância impecável, mas seus olhos avaliavam cada gesto de Marcela com frieza. Você se adaptou rápido, disse, a voz suave escondendo julgamento. Por dentro, Aurora calculava cuidadosamente o impacto da presença de Marcela sobre Giovanni, sobre as decisões e os negócios. Cada elogio era acompanhado de perguntas sutis, quase armadilhas, prontas para testar limites e medir lealdades. Francesca, prima de Giovanni, se aproximava com dissimulação calculada. Sempre sorridente, oferecendo gentilezas e comentários aparentemente inocentes,
deixava transparecer uma preocupação exagerada com o bem-estar de Giovanni. Mas por trás do charme e da atenção, cada gesto era estrategicamente pensado para despertar ciúmes, minar a confiança dele em Marcela. Enquanto Marcela apresentava novas ideias para modernizar a vinícola, Giovanni observava de longe, dividido entre a admiração pelo talento dela e o desconforto provocado pela tensão familiar. Aurora fazia visitas discretas, sob o pretexto de acompanhar o progresso, mas suas perguntas afiadas testavam a capacidade de Marcela. Francesca continuava próxima, aparentemente gentil, mas cada elogio ou gesto tinha a intenção de lembrá-lo de que ela estava sempre por perto, pronta para interferir. O entardecer tingia de dourado os vinhedos, e o vento quente carregava o aroma doce das uvas maduras. Giovanni caminhava ao lado de Marcela, guiando-a pelos corredores entre as videiras, falando com entusiasmo sobre a história da vinícola. Mas, por trás do semblante tranquilo, havia uma tensão que ele não conseguia esconder, a necessidade de partilhar algo mais íntimo. Parando diante de uma árvore antiga, suspirou, desviando o olhar para o horizonte. Sabe, Marcela, meu casamento foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Ela olhou surpresa, encorajando-o a continuar. Achei que estava escolhendo a pessoa certa, mas tudo se tornou um peso. Quando me separei, senti que parte de mim havia morrido com aquele casamento. Marcela permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Havia uma sinceridade ali que a tocava profundamente. Depois de um instante, decidiu se abrir também. Eu venho de uma família simples no interior do Rio Grande do Sul. Fui criada pelos meus avós paternos, que eram produtores de uvas. Acho que é daí que vem minha paixão por vinhos. Ela sorriu, lembrando das lembranças da infância. Sempre sonhei com um mundo maior, com oportunidades diferentes, mas no amor nunca tive sorte. Sempre parecia que algo fugia do meu alcance. Giovanni parou, olhando-a com um misto de surpresa e fascínio. A vulnerabilidade dela o aproximava de uma forma que nenhum gesto de cortesia ou gratidão poderia fazer. O silêncio que se seguiu foi confortável, quase íntimo, preenchido pelo murmúrio do vento entre as folhas e o cheiro das uvas maduras. Giovanni finalmente se aproximou, a expressão suave e sincera. Marcela, obrigada por confiar em mim, por me contar sua história, disse, tocando levemente a mão dela. Sinto que você entende coisas que ninguém mais entenderia. 2 semanas depois, a praça central da cidade estava iluminada por lâmpadas cálidas, com barracas de vinhos e leilões de safras raras. Giovanni conduzia Marcela pelo caminho de paralelepípedos, ajustando discretamente a gola do blazer de linho, calça clara e camisa branca aberta. Marcela se movia com elegância, o vestido longo estampado de flores delicadas, destacando seu colo e a fenda realçando suas pernas a cada passo. Giovanni não conseguia disfarçar o fascínio. Você está incrível esta noite, disse a voz baixa, quase um sussurro. Obrigada, respondeu ela sorrindo timidamente. Você está elegante, mas não consigo parar de notar como parece descontraído para alguém tão acostumado à formalidade da vinícola. Giovanni riu suavemente, olhando-a com intensidade. Talvez seja porque estou ao lado de alguém que me surpreende constantemente. Ele hesitou, respirando fundo. Nunca conheci alguém com seu jeito tão verdadeiro. Marcela corou, mas respondeu com sinceridade. E eu nunca conheci alguém tão complexo. Eles caminharam lado a lado, passando pelas mesas de degustação, e Giovanni segurou levemente sua mão. É verdade. A vida me ensinou que não podemos nos entregar facilmente, mas algo em você me faz querer tentar. Marcela sorriu, o coração acelerado, e respondeu baixinho. Sinto o mesmo, mas estamos em meio a tantas pessoas. Ele inclinou-se, aproximando o rosto do dela, quase tocando-a. Não se preocupe com ninguém agora, apenas comigo, murmurou. Marcela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da proximidade. Giovanni, disse, a voz carregada de expectativa. E então, como se fosse inevitável, os lábios dele se tocaram num beijo intenso, suave e cheio de emoção contida. Ao se separarem, abriram os olhos
e sorriram. Giovanni respirou fundo, segurando a mão de Marcela. Esperei tanto por este momento. Ela sorriu, encostando a testa na dele. Eu também. No instante seguinte, o olhar reprovador de Aurora e a expressão calculadamente chocada de Francesca atravessaram a distância que separava o casal do resto do salão. Enquanto isso, Giovanni e Marcela ainda sentiam os efeitos do beijo, mãos entrelaçadas e sorrisos tímidos, alheios à intriga que se formava à sua volta. Na tarde seguinte, no escritório da mansão Mancini, Aurora fechou a porta com delicadeza, mas a expressão no rosto era de preocupação. Caminhou lentamente, mãos entrelaçadas, analisando cada possibilidade. Não posso permitir que ele se apegue a essa mulher, murmurou olhando para o mapa da vinícola sobre a mesa. A mãe de Giovanni sentia o peso da decisão que queria impor. Vender a propriedade que há gerações mantinha a tradição da família. Mas com Marcela ali, próxima de Giovanni, com a mente clara e a sensibilidade emocional que despertava nele, Aurora temia que ele não quisesse mais se separar da vinícola. Ela o torna sentimental, e isso não pode acontecer. Francesca, elegantemente apoiada em uma poltrona, inclinou-se para a frente, com um sorriso sedutor, mas calculado. Se ela continuar aqui, ele pode decidir ficar. E você sabe o quanto isso atrapalharia seus planos, disse, a voz suave, carregada de interesse próprio. Precisamos agir com sutileza, mostrar que ela não é adequada para ele, que não entende nosso mundo, e fazê-lo questionar seus sentimentos. Aurora assentiu, enxergando a lógica fria por trás das palavras da prima. Exatamente. Ele precisa sentir que vender a vinícola é inevitável, sem que perceba que estamos manipulando suas escolhas. Enquanto traçavam cada passo, o peso da manipulação pairava sobre a vinícola invisivelmente, como uma nuvem densa que poderia se dissipar a qualquer momento. Giovanni continuava alheio, absorvido pelo crescimento da proximidade com Marcela. Cada sorriso dela reforçando sua ligação emocional e sua vontade de permanecer à frente do negócio. Aurora respirou fundo, consciente de que precisava agir antes que o amor e a admiração fizessem seu filho mudar de ideia. Era domingo, e o sol da tarde banhava os vinhedos com tons dourados. Giovanni esperava por Marcela perto de uma clareira entre as videiras, onde uma toalha xadrez já estava estendida, cercada por cestas de frutas frescas, pães artesanais e uma garrafa de vinho gelado. "Boa tarde, Marcela", disse ele, abrindo os braços com um sorriso genuíno. "Espero que não se importe de passar o dia assim comigo." Marcela riu, encantada com o cuidado dele, e respondeu: "Eu vou adorar. Estava ansiosa em fazer um piquenique aqui na Sicília." Eles caminharam juntos pelos caminhos da vinícola, os dedos se entrelaçando naturalmente, sentindo que a distância entre eles diminuía a cada passo. Enquanto se acomodavam sobre a toalha, Giovanni olhou para ela com um misto de sinceridade e vulnerabilidade nos olhos. "Sabe, eu preciso te contar algo." Ele respirou fundo. "Minha mãe, ela quer vender a vinícola. A propriedade que meu pai me deixou, toda a história de gerações da minha família. Ela nunca gostou muito desta vinícola. Por isso, ela acha que eu deveria abrir mão e aceitar uma vida diferente na cidade e ficar mais próximo dela e de outros negócios da família." Marcela ficou em silêncio por um instante, absorvendo a revelação. "E você?" perguntou ela suavemente. Giovanni segurou suas mãos entre as dele. "Eu não sei. Mas desde que você chegou, tudo parece diferente. Você entende a paixão que tenho por isso, e não posso evitar que seu jeito, sua presença, me façam querer lutar para manter o que é meu." Marcela sorriu, sentindo o calor do coração dele junto ao dela. "Então você não está sozinho. Se for importante para você, precisa encontrar um jeito de proteger sua história. E eu estou aqui para te ajudar." Ele inclinou-se, acariciando suavemente o rosto dela. "Você tem ideia do quanto isso significa para mim? E não apenas a vinícola, você mesma", disse, a voz embargada de emoção. Marcela sentiu seu coração disparar e sorriu timidamente. "Eu também sinto isso." O beijo que se seguiu foi mais lento, delicado,
cheio de carinho e desejo, consolidando a proximidade recém-descoberta, enquanto o mundo lá fora parecia existir apenas em segundo plano. O que você está achando desta história de romance? Dê a sua opinião, gostaríamos muito de saber. Naquela noite, Giovanni revisava alguns documentos no escritório quando a campainha tocou. Ao abrir, encontrou Francesca parada à porta, impecável em um vestido que refletia discretamente a luz. Giovanni, pensei em passar para conversar um pouco. Espero não incomodar, disse ela inclinando-se levemente, com um falso sorriso e dando um abraço. Ele sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se uma lembrança surgisse de repente. O perfume intenso que ela exalava chamou sua atenção, exatamente o mesmo aroma que estivera presente na noite anterior ao acidente. Enquanto Francesca sentava-se próxima, Giovanni foi tomado por uma memória. Naquela noite antes do acidente, eles haviam discutido sobre a venda da vinícola. Ele recordou-se de ter se levantado da mesa irritado, sentindo uma sonolência estranha e uma leve confusão, resultado de algo que não conseguia explicar na época. Agora, o perfume familiar parecia trazer de volta cada detalhe daquele momento, e o alerta interno disparou. Francesca, esse perfume... Você estava na noite antes do acidente? Perguntou ele, tentando manter a calma, mas com a voz tensa. Francesca sorriu, mantendo a postura inocente. Ah, Giovanni, não estou certa do que quer dizer com isso. Ele respirou fundo, o coração acelerado, tentando organizar os pensamentos. Naquela noite, você discutiu comigo sobre a venda da vinícola e depois me senti estranho, quase sonolento. Não sei se foi coincidência. Francesca inclinou a cabeça, o sorriso sempre calculado nos lábios. Você deve estar confundindo. Naquela noite eu saí antes e você ficou lá por mais algum tempo. Giovanni recostou-se na cadeira, a mente fervilhando, ciente de que algo não estava certo. Francesca poderia, de algum modo, estar envolvida na noite que quase custou sua vida? Um arrepio percorreu-lhe a espinha, e ele percebeu que precisaria agir com cautela, mesmo quando ela se mostrava tão próxima e aparentemente inofensiva. Na manhã seguinte, Marcela atravessou os caminhos da vinícola, carregando pastas cheias de relatórios de divulgação e planos de mídia. A brisa leve agitava os cabelos castanho claros e o aroma das uvas maduras misturava-se com o perfume fresco da primavera siciliana. Ao entrar no escritório de Giovanni, encontrou-o encostado na janela, o olhar distante e pensativo, fixo nos vinhedos que se estendiam até o horizonte. Giovanni, aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, preocupada, colocando as pastas sobre a mesa. Ele virou lentamente para ela, os olhos carregados de introspecção e uma ponta de inquietação. Marcela. Acho que estou começando a lembrar de alguns detalhes da noite do acidente. Marcela aproximou-se, sentando-se à frente dele, percebendo a gravidade do tom. O que você lembra? Perguntou suavemente, a voz carregada de cuidado. Giovanni respirou fundo, fechando os olhos por um instante, como se tentasse encaixar peças que antes estavam confusas. Algumas coisas que antes não faziam sentido, pequenas conversas, aromas e até momentos que não consigo explicar direito. Marcela, sentindo a tensão, falou com delicadeza. Giovanni, quando eu te encontrei desacordado naquela estrada, você falava sobre Francesca. Lembro que parecia confuso, quase murmurando o nome dela. Ele franziu o senho, lembrando-se do eco daquela noite, e a voz ficou firme, mas tensa. Sim, isso está voltando, e agora começa a fazer sentido, mas ainda não consigo juntar tudo perfeitamente. Marcela estendeu a mão, segurando a dele com firmeza e carinho. Não precisa lidar com isso sozinho. Estamos juntos nisso. Giovanni respirou fundo, sentindo a segurança do toque dela, mas também a pressão do alerta crescente dentro de si. Você tem razão. Mas preciso descobrir a verdade. Algo naquela noite não foi apenas um acidente. Marcela assentiu, compartilhando a determinação silenciosa. Então vamos investigar com cuidado. E enquanto isso, não vamos deixar que essas suspeitas nos afastem. Um silêncio tomou o ambiente,
enquanto ambos sentiam que algo grave poderia ser descoberto. Mais tarde, o céu da Sicília escurecera de repente, e nuvens carregadas começaram a cobrir os vinhedos. Giovanni e Marcella caminhavam lado a lado, rindo de algo que lembraram de uma reunião anterior, quando uma chuva inesperada começou a cair, fina no início, mas logo se tornando torrencial. "Rápido!" exclamou ele, puxando-a pelo braço, enquanto corriam pelas pedras molhadas da estrada até a entrada da casa dele. As risadas se misturavam ao som da água batendo no chão e no telhado. Quando finalmente chegaram à porta encharcados, "Estamos completamente molhados", disse Marcella com os cabelos grudados no rosto. Giovanni riu, aproximando-se, os olhos claros brilhando de desejo e ternura. "E ainda assim, você continua irresistível." Ele passou as mãos pelos cabelos molhados dela, afastando suavemente as mechas grudadas em seu rosto, e inclinou-se lentamente. "Marcella, você tem ideia do quanto você mexe comigo?" murmurou, a voz grave e carregada de emoção. Marcella sentiu o coração disparar, inclinando-se para encontrá-lo. "Giovanni, também sinto o mesmo." Um arrepio percorreu seu corpo quando os lábios dele se tocaram, primeiro com hesitação, depois com intensidade crescente. O beijo foi delicado e profundo, carregado de desejo contido por semanas, mãos explorando costas e ombros, aproximando-os ainda mais. "Não posso mais esperar", disse ele entre beijos, enquanto a chuva parecia apagar o mundo ao redor. "Eu também não", respondeu ela, envolvendo o pescoço dele com os braços, sentindo a conexão absoluta entre seus corpos e almas. Já dentro da casa, a água escorria pelos cabelos e roupas, mas nada diminuía a paixão que os envolvia. Giovanni a segurou com força, guiando-a suavemente até a sala onde o calor da lareira começava a preencher o ambiente. "Quero sentir você inteira", sussurrou ele, a voz carregada de desejo e ternura. Marcella, sentindo-se segura e desejada, respondeu: "E eu quero me entregar." Entre sussurros, carícias e olhares ardentes, eles se perderam um no outro, explorando cada gesto com delicadeza e intensidade, como se cada toque fosse necessário para confirmar que estavam juntos, que a paixão e o amor que sentiam não poderiam ser negados. Quando finalmente se deitaram, os corpos entrelaçados, os olhos se encontraram, e um silêncio carregado de emoções tomou a sala. A primeira noite de amor não foi apenas física, mas também a confirmação de que seus corações estavam conectados para sempre, mesmo diante de intrigas e revelações que se aproximavam. Na manhã seguinte, Marcella e Giovanni estavam tomando café da manhã. O aroma do café fresco misturava-se com a luz dourada que entrava pelas janelas amplas. De repente, a porta da frente se abriu com firmeza e Aurora entrou, os olhos frios e cheios de reprovação. "Giovanni, precisamos conversar", disse ela, a voz carregada de autoridade. Marcella se levantou surpresa e Giovanni largou a xícara, inclinando-se levemente para a frente. "Mãe, posso saber o que está acontecendo? Você entra aqui na minha casa sem bater?" perguntou, rebatendo o tom crítico da mãe. Aurora se aproximou, observando Marcella com desdém velado. "Então é isso. Você se envolve com uma brasileira pobre, sem experiência, alguém que não pertence a este mundo de tradições da família." Marcella, sentindo o peso do olhar da mulher, permaneceu calma, mas Giovanni interveio imediatamente, a voz firme e clara. "Mãe, basta! Marcella não é apenas alguém envolvida superficialmente. Ela é inteligente, dedicada e... eu estou apaixonado por ela." Aurora franziu o senho, incrédula. "Apaixonado? Você não vê que isso pode destruir tudo o que construímos? A vinícola, a reputação da família." Giovanni aproximou-se da mãe, mas mantendo Marcella próxima de si, segurando delicadamente sua mão. "Não, mãe. Isso não vai destruir nada. Marcella trouxe leveza, coragem e honestidade para minha vida. Estou certo do que sinto e não vou deixar que preconceitos ou tradição ceguem meu coração." Marcella respirou fundo, sentindo-se apoiada e protegida. "Aurora, sei que para a senhora é difícil entender, mas meu amor por Giovanni é verdadeiro. Ele me conhece, me respeita e juntos podemos enfrentar qualquer obstáculo."
Aurora permaneceu em silêncio por alguns segundos, avaliando-os com olhar crítico. Giovanni continuou a voz firme, mas carregada de emoção. Mãe, não é questão de dinheiro, posição ou tradições. Eu sou um homem adulto e escolho com quem me relaciono. A senhora não tem poder algum sobre isso. Um silêncio pesado pairou na cozinha, enquanto a tensão familiar se tornava palpável. Marcela sentiu o coração acelerar, consciente de que aquela batalha de corações e poder familiar estava apenas começando. Naquele momento, Aurora se sentiu vencida e foi embora ardendo em raiva. Alguns dias se passaram desde o confronto com Aurora e Marcela estava em uma cafeteria aguardando um cliente. De repente, ao lado, algo chamou sua atenção. Francesca, sentada na mesa ao lado, apenas separadas por um biombo. A voz sussurrante, mas audível. Logo a venda da vinícola acontecerá, dizia Francesca no telefone, a voz carregada de satisfação disfarçada. Marcela permaneceu imóvel, segurando a xícara de chá, o coração acelerado. Cada palavra parecia ecoar dentro dela, como se estivesse presenciando um segredo perigoso e ao mesmo tempo decisivo. Francesca continuou, com um sorriso que Marcela podia quase imaginar mesmo sem vê-la. Minha primeira tentativa não deu certo, mas agora vou conseguir. Ele não vai resistir. E tudo será como eu planejei. Marcela sentiu uma pontada de raiva misturada à preocupação. Ela percebeu que a prima de Giovanni não era apenas manipuladora. Estava arquitetando algo que poderia ameaçar a segurança emocional e financeira do homem que ela amava. Cada detalhe do tom de Francesca indicava frieza e determinação. Um aviso silencioso de que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Marcela respirou fundo, tentando acalmar o coração e organizar pensamentos claros. Não posso deixar que ela consiga, murmurou para si mesma decidida. No início da manhã seguinte, Marcela encontrou Giovanni no escritório da vinícola, os papéis espalhados sobre a mesa, mas a atenção dele estava distante, os olhos claros fixos na paisagem além da janela. Giovanni, precisamos conversar sobre Francesca, começou ela, a voz firme, mas baixa, consciente de que ninguém mais deveria ouvir. Ele virou-se lentamente, o semblante preocupado. O que aconteceu? Perguntou, a respiração ficando um pouco mais rápida. Marcela aproximou-se, estendendo-lhe o celular com algumas anotações. Eu ouvi ela falando ao telefone e comecei a investigar entre alguns clientes e descobri algo importante. Se a vinícola for vendida, Francesca receberá uma comissão substancial. Não é apenas orgulho ou paixão, há dinheiro envolvido. Giovanni franziu o senho, sentindo uma mistura de irritação e alerta crescer dentro de si. Então ela não está apenas manipulando, está calculando cada movimento, pensando em lucro pessoal. Marcela assentiu, respirando fundo. Exatamente. Ela tem interesse financeiro na venda. Um cliente muito influente me falou que ela é muito próxima de um investidor que quer comprar a sua vinícola. Por isso, tentou nos afastar, e por isso está tão insistente. Giovanni caminhou até a janela, apoiando as mãos no peitoril, absorvendo o sol que iluminava os vinhedos. E isso explica muitas coisas. O jeito como agiu antes do acidente, os sussurros, a proximidade suspeita. Tudo tinha um objetivo. Marcela sentiu a tensão dele se misturar à preocupação, mas também à determinação. Então precisamos ser cuidadosos. Não podemos deixar que ela consiga o que quer. Ele se virou, olhando-a intensamente. Você sabe se a minha mãe também está envolvida? Marcela respondeu. Pelo que ele me falou, não está. Isso é coisa apenas da Francesca. Giovanni, segurando suas mãos com firmeza. Marcela, obrigada por me alertar. Você não imagina o quanto significa para mim ter você ao meu lado, como parceira confiável e corajosa. Ela sorriu, sentindo-se valorizada e amada. Sempre estarei com você, Giovanni. Juntos, vamos impedir que Francesca prejudique a sua vinícola e principalmente você. Os dois se entreolharam, conscientes de que o amor que compartilhavam agora precisaria enfrentar não apenas intrigas familiares, mas também a ganância e manipulação de Francesca. No dia seguinte, Giovanni caminhava pelos corredores da vinícola, perdido em pensamentos. De repente, uma lembrança surgiu,
clara e inquietante. À noite do acidente, Francesca estivera com alguns documentos da venda da vinícola em suas mãos. Ele recordou-se de ter se sentido estranho, sonolento e confuso ao sair da mesa, algo que na época não havia entendido. Agora, com a mente mais alerta e as memórias voltando aos poucos, um arrepio percorreu sua espinha. "Não pode ser", murmurou encarando o horizonte. Ela me dopou naquela noite para que eu assinasse os documentos sem perceber." A suspeita fez o coração de Giovanni disparar, uma mistura de raiva e medo crescendo dentro dele. Ele chamou Marcela para perto, descrevendo com precisão os detalhes que lembrava. Marcela. Antes do acidente, Francesca estava com os documentos da venda da vinícola. Eu me senti estranho, sonolento. Agora começa a fazer sentido. Ela pode ter me dopado para conseguir que eu assinasse. Marcela franziu o senho, absorvendo a informação com seriedade. "Isso é gravíssimo, Giovanni. Se for verdade, não podemos permitir que ela consiga nada. Precisamos agir com cuidado e estratégia." Giovanni respirou fundo, apertando levemente a mão de Marcela, buscando apoio e clareza. "Sim, e não quero que ela perceba que suspeitamos. Acho que sei o que fazer para desmascará-la e afastar ela definitivamente." Alguns dias depois, Giovanni decidiu organizar um jantar em sua casa, com o pretexto de uma reunião familiar formal. O grande salão estava iluminado por candelabros, a mesa cuidadosamente posta com pratos de porcelana fina, taças de cristal e arranjos de flores que espalhavam fragrância suave pelo ambiente. Ao chegar, Aurora cumprimentou o filho com o costumeiro ar frio e rígido. Francesca entrou, elegante em um vestido rosa que destacava suas curvas, sorrindo de maneira sedutora. Giovanni a recebeu com cortesia exagerada, simulando aproximação e afeto. Em seguida, chegaram os pais de Francesca e mais um ou dois amigos de Giovanni. Durante o jantar, Giovanni conduziu a conversa com naturalidade, aparentando interesse nas histórias e opiniões de Francesca, provocando pequenas interações que insinuavam proximidade. Aurora, satisfeita com o aparente afastamento de Marcela, relaxou parcialmente, acreditando que seu filho estava sob o seu controle. Cômodo da casa, Francesca sorriu triunfante, achando que sua manipulação finalmente surtira efeito, enquanto Marcela permanecia escondida em outro cômodo da casa. A tensão era quase palpável e o ar parecia carregado de estratégias e intenções ocultas. Quando o jantar se aproximou do fim, Giovanni ergueu a taça em um brinde sutil, mas carregado de ironia e firmeza. "A Francesca, a mulher que quase me causou a morte por cobiça", disse ele, a voz firme, mas cortante, todos os olhares voltando-se imediatamente para ele. Francesca, sentada à mesa, tentou manter a compostura após a revelação de Giovanni e Marcela. Com voz trêmula e lágrimas falsas nos olhos, disse: "Giovanni, você está exagerando. Eu só queria ajudar. Você está me acusando injustamente." Mas cada palavra era tão transparente quanto a intenção que ela tentava esconder. Giovanni ergueu-se lentamente, o olhar fixo e firme, sem traços de dúvida ou hesitação. "Chega, Francesca", disse a voz grave ecoando pelo salão. "Não vou tolerar manipulação, mentiras ou tentativas de prejudicar quem amo." Marcela entrou na sala, confiante e elegante, cruzando os olhos com Giovanni. O semblante de Francesca se transformou de vítima para surpresa e raiva contida. Mas Giovanni continuou determinado. "Você está expulsada da minha casa." Ela se levantou abruptamente, a expressão alternando entre escárnio e incredulidade. Os pais dela olharam para ela com decepção e reprovação. Pediram desculpas, pegaram a filha pelos braços e carregaram para a rua. Marcela permaneceu próxima, observando com um misto de alívio e tensão. Francesca, com um último suspiro teatral, saiu sem dizer mais nada, deixando um rastro de perfume e arrogância para trás. Giovanni fechou a porta atrás dela e respirou fundo, sentindo o peso da vitória momentânea, mas ciente de que a batalha ainda não havia terminado. Giovanni acrescentou olhando nos olhos da mãe: "Agora você sabe quem realmente é Francesca.
e você terá que aceitar o amor que sinto por Marcela. Ela salvou minha vida, meu coração e me mostrou que o verdadeiro valor está na honestidade e no amor, não na manipulação e cobiça. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Giovanni manteve o olhar firme e sério. Mãe, ou você aceita Marcela e entende que ela é importante para mim, ou precisará se afastar da minha vida. Aurora engoliu em seco, o choque e a incredulidade misturados. Giovanni, você não pode me exigir isso, começou ela, mas ele a interrompeu com firmeza. Sim, posso. Meu amor por Marcela não será ignorado nem impedido. É ela ou a distância, mãe. A escolha é sua. Enquanto Aurora, chocada, percebeu que não poderia mais intervir contra a força do amor e da determinação do seu filho e de Marcela. Um silêncio pesado pairou sobre a sala, carregado de tensão e emoção. Marcela segurou a mão de Giovanni, sentindo a segurança e o apoio dele, consciente de que haviam estabelecido limites claros. Agora, ninguém poderia manipular ou ameaçar o que construíam juntos. Aurora finalmente tinha sido vencida e saiu sem falar mais nada. Depois que todos saíram da casa, um silêncio suave tomou o lugar. Giovanni aproximou-se de Marcela, segurando suas mãos com firmeza, olhando profundamente em seus olhos. Marcela, eu sei que enfrentamos muitas coisas juntos, mas quero que saiba uma coisa, disse ele, a voz carregada de emoção e ternura. Ela respirou fundo, sentindo o calor do olhar dele atravessar cada camada de sua ansiedade. Ele aproximou-se ainda mais, os lábios curvando-se em um sorriso cheio de sentimento. Eu te amo, profundamente, não apenas pelo que você fez por mim, mas pelo que você é. Corajosa, sincera, maravilhosa. E eu não quero mais passar um único dia sem você ao meu lado. Marcela sentiu uma onda de emoção intensa, os olhos marejados, e apertou a mão dele com força. Giovanni, eu também te amo, mais do que poderia imaginar. Estar aqui com você me mostrou um mundo que eu jamais pensei conhecer. Giovanni sorriu, aproximando o rosto do dela e sussurrou. Então fique comigo, mas se precisar voltar para o Brasil, vou ficar aqui esperando por você, porque sei que voltará. Os olhos de Marcela lacrimejaram e os dois se abraçaram intensamente. Marcela sentiu uma onda de emoção intensa, os olhos marejados, e apertou a mão dele com força. Giovanni, eu também te amo, mais do que poderia imaginar. Estar aqui com você me mostrou um mundo que eu jamais pensei conhecer. Giovanni sorriu, aproximando o rosto do dela e sussurrou. Então fique comigo, mas se precisar voltar para o Brasil, vou ficar aqui esperando por você, porque sei que voltará. Os olhos de Marcela lacrimejaram e os dois se abraçaram intensamente. Então vá, mas lembre-se, meu coração estará sempre aqui esperando por você. Cada segundo que você estiver longe, estarei contando os minutos para o seu retorno. Marcela sorriu, emocionada, sentindo-se segura e amada. Vou voltar. Logo estarei de volta para você. Eles se abraçaram demoradamente, sentindo a força do amor que crescia a cada dia, conscientes de que, mesmo distantes por alguns dias, o vínculo entre eles se tornaria ainda mais forte. O dia amanheceu nublado, mas não menos intenso na Sicília. O carro de Giovanni cortava as estradas que levavam ao aeroporto, e Marcela permanecia em silêncio, absorvendo cada detalhe das paisagens que logo deixaria para trás. Giovanni olhava para ela, preocupado, tentando adivinhar seus pensamentos. Vai ficar tudo bem, disse ele com a voz calma, mas cheia de ternura. Ela segurou a mão dele, sentindo o calor e a segurança do toque dele. Sim, mas estou triste, vou sentir muitas saudades, murmurou, o coração acelerado, enquanto o aeroporto se aproximava, trazendo o peso da despedida. Ao chegarem, as malas foram despachadas, bilhetes conferidos, e o movimento do aeroporto parecia acelerar cada batida do coração de Marcela. Ela sentiu a presença de Giovanni ao seu lado, os olhos dele refletindo preocupação, desejo e amor. Quando o momento de se despedir chegou, Giovanni a abraçou com intensidade e Marcela começou a chorar.
Ficariam meses longe um do outro e aquela dor estava insuportável. Deram adeus e Marcela seguiu em direção ao portão de embarque. Os passos até ao avião foram vagarosos, quase se arrastando. Enquanto lá dentro Giovanni acenava para ela. Quando pisou na escada do avião, um frio percorreu sua espinha e o peito apertou tanto que mal podia respirar. Olhou para trás e, mesmo à distância, encontrou o olhar de Giovanni, intenso e implorante. E naquele instante toda a razão cedeu à emoção. Sem pensar, largou o bilhete e correu pelos degraus de volta, sentindo a adrenalina misturada ao amor que explodia dentro dela. «Giovanni!» gritou, voz embargada pela emoção, correu de volta até ele e se encontraram no meio do aeroporto. Ele a envolveu imediatamente, sentindo o corpo dela tremer de emoção e alívio, os corações batendo como um só. «Você desistiu? Você voltou», disse ele, a voz quase um sussurro, mas carregada de paixão e felicidade. Marcela se apertou contra ele, sentindo o calor, a segurança e o amor que não podia mais negar. «Sim, eu não posso ir. Não consigo. Quero ficar com você agora e sempre». Giovanni segurou seu rosto entre as mãos, olhando profundamente em seus olhos, emocionado. «Então fique. Este é o seu lugar, ao meu lado. Nada nem ninguém vai nos separar». Ao redor o mundo parecia ter parado. Aviões, anúncios, passageiros, tudo desapareceu diante do abraço que selava a decisão de viver aquele amor sem medo. O amor deles, intenso e maduro, florescia ali, pleno e invencível, enquanto Marcela finalmente se entregava sem reservas ao homem que salvou sua vida e conquistou seu coração. Meses haviam se passado desde que Marcela decidira permanecer na Sicília. A jovem, agora totalmente instalada, começara sua carreira como consultora de relações públicas para vinícolas, usando toda a experiência e paixão que trazia do Brasil. Cada projeto que assumia se tornava uma vitrine de seu talento, e a confiança de Giovanni em seu trabalho crescia a cada dia. A casa da vinícola, antes palco de intrigas e tensões, agora se tornava um espaço de planos, onde o amor deles florescia ao lado da rotina profissional de Marcela. Em meio a reuniões, degustações e eventos sofisticados, Giovanni e Marcela encontravam tempo para o romance que os unira desde o primeiro instante. Entre risos, olhares cúmplices e toques discretos, eles planejavam o passo mais importante de suas vidas, o casamento. Queriam uma cerimônia que reunisse todas as pessoas que amavam, incluindo os amigos e familiares de Marcela, que viriam especialmente do Brasil. Cada detalhe era pensado com carinho. A decoração, o local na vinícola, o menu, vestido. O amor maduro e a confiança construída através de desafios, intrigas e superações tornavam cada momento ainda mais intenso e especial. Marcela, olhando para Giovanni enquanto ajustava os convites, sorriu e disse: «Mal posso esperar para compartilhar esse dia com você e todos que amamos». Giovanni a abraçou, segurando sua mão com ternura. «E eu mal posso esperar para finalmente chamá-la de minha esposa». Entre vinhedos banhados pelo sol siciliano e a brisa leve que carregava o aroma das uvas, o casal se preparava para celebrar não apenas um casamento, mas uma história de amor que resistiu a manipulações, medos e diferenças de mundos, provando que o verdadeiro amor sempre encontra seu caminho. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor. Até a próxima história de romance e superação.